Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, a sua professora de Ciências, e vamos conhecer a nossa aula de hoje? Aula de número 20, Objeto de Conhecimento Célula como Unidade da Vida, Detalhamento, Organelas Celulares. Então, vamos começar? Direto do mundo da biologia, né, a gente está adentrando aí na citologia, que é o estudo da célula, e hoje eu apresento para vocês aí estruturas bem peculiares, bem diferentes, que são chamadas de organelas. Então, nós veremos aí exemplos tanto de célula animal quanto de célula vegetal. Nossa missão de hoje é explorar o interior dessa célula ou animal ou vegetal, e descobrir os segredos das organelas, isso mesmo, que são as estruturas responsáveis por cada função vital. Então, prepare-se para uma aventura bem emocionante. Vamos começar mostrando para vocês, fazendo um link, na verdade, da importância, né, do estudo das organelas, mas precisamos entender que instrumento foi utilizado para fazer esse estudo, uma vez que as células, elas são microscópicas, então nós precisamos de um instrumento muito especial chamado microscópio. E aí teve um importante cientista, né, que teve a oportunidade de estudar as primeiras células e ele também fez a construção do primeiro microscópio. Vamos ver aí no VT. Imaginem um mundo minúsculo, tão pequeno que só podemos vê-lo com os microscópios mais poderosos. Nesse mundo, existem trilhões de seres vivos, cada um formado por minúsculas unidades chamadas células. As células são como os tijolos que constroem todo ser vivo, desde as plantas até os animais e até mesmo nós mesmos. Correto, isso mesmo. Todo ser vivo é formado por essa unidade viva, né, que é chamada de célula, exceto, é claro, alguns seres que não possuem a classificação celular, porque em sua estrutura não tem o que nós chamamos de partes da célula, que são membrana plasmática, citoplasma e material celular, né, material nuclear. Então, exceto esses seres vivos, todos os outros são formados por células, sejam indivíduos unicelulares ou multicelulares. E aí, o cientista que foi observar a primeira vez um composto, né, que era um tecido vegetal, que não estava bem conservado, né, foi o Robert Hooke. Então, ele fez a construção do primeiro microscópio e observou esse tecido, né, que, como eu falei para vocês, não estava bem conservado, né, era um tecido vegetal, e ao fazer a observação, ele constatou que pareciam unidades pequenas e vazias, né, chamadas células, né, ele chamou de célula que lembra a célula, um espaço vazio. Quando, na verdade, existe muita coisa dentro da célula. E com outros microscópios mais avançados, né, com o avanço da tecnologia e com material bem mais conservado, tornou-se possível observar o que tinha dentro desses espaços que Robert Hooke considerava vazios. Hoje nós sabemos que existe aí todo o material genético, né, e essas organelas. Só que as organelas que nós veremos hoje, elas estão bem presentes em células evolutivamente mais estruturadas, que são chamadas eucariontes. Embora tenha parte desse material, né, parte dessa estrutura, como o material genético, contido nas células menos evoluídas, que são as procariontes. Vamos começar a fazer o estudo das partes da célula, né? Da parte mais interna para a parte mais externa. Nós temos aí o núcleo bem destacado para vocês, né? Esse núcleo que apresenta-se aí no nosso esquema didático em coloração azul, né? Em tons de azul. Nós temos aí a presença aí de uma estrutura chamada nucleolo dentro dele, né? Nucleolo,
dentro do núcleo ainda tem um núcleo do núcleo, né? Temos a cromatina, que na fase normal de desenvolvimento de uma célula é chamada de cromatina, mas nós conhecemos como cromossomo, que vai ocorrer essa mudança de nomenclatura apenas no processo de divisão mitótica, mas é a mesma coisa, é a mesma estrutura, que é o nosso material genético, chamado DNA. Tá? Então, o DNA ele está todo contido aqui no núcleo da célula, e esse material genético ele é oriundo isso se for um ser que veio aí de um processo de reprodução sexuada, né? Ele foi oriundo da formação dos gametas masculino e gameta feminino. Daí a importância enorme dentro da citologia estudar essa estrutura chamada núcleo. Então, qual é a função do núcleo principal? Né? É controlar as atividades celulares e conter o material genético, né, que é o DNA, tá bom? Ácido desoxirribonucleico é a tradução aí dessa sigla DNA. Então, tem também nele, né, no núcleo, né, a presença dessa estrutura tanto nas células vegetais quanto nas células animais. Mas essa estrutura aí bem definida, tá? Com membrana nuclear, onde geralmente ele se encontra na região mais central da célula, tá bom? Então, este é o núcleo. Não esqueçam, é lá dentro do núcleo que contém o material genético. E de onde é esse material genético, professora? Se vier de um ser vivo, né, a partir da reprodução sexuada, ele veio da união dos gametas masculino e feminino, tá? Então, quer dizer, professora, que todas as células do nosso corpo contêm esse material que veio do pai e da mãe? Sim, todas as células do nosso corpo vão conter informações genéticas que nós herdamos dos nossos pais. Tá? Cada vez que for extraído o material e for verificado, né, o DNA, ele vai ter essa mesma composição, tá bom? Olha só que interessante, todas as células do nosso corpo com o mesmo material genético. Mas por que elas são tão diferentes, né? A gente, quando está estudando o corpo humano, a gente vai percebendo que elas passam por um processo de diferenciação, e toda essa informação aí de diferenciação, por exemplo, ela está contida na sequência genética, na sequência desse material que nós conhecemos como DNA, né? Presente tanto na cromatina, que também recebe o mesmo nome de cromossomo, né? Isso vai depender aí da fase de vida da célula. Cromatina, quando a célula ela está no seu estado de desenvolvimento, e cromossomo, quando ela está na sua fase de divisão celular, que pode ser tanto mitose quanto meiose. Então, esse é o nosso núcleo, né? Vamos conhecer agora outras organelas. Então, nós temos o retículo endoplasmático, que aí apresenta-se na sigla chamada RE. Existem dois tipos de retículo endoplasmático, tá bom? E eles estão aí coloridos artificialmente para vocês aí no nosso esquema didático, né? Um com uma tonalidade um pouco mais tendendo para o vermelho aqui, né? Que é o retículo endoplasmático liso, e o outro, né, com uma coloração um pouco alaranjada aí na sua tela, que é o retículo endoplasmático rugoso. Então, qual é a função do retículo endoplasmático, né? Sua função principal aqui é a síntese. Síntese significa a formação, tá bom? Eles vão formar, né, algum composto. Esses compostos aqui são proteínas e lipídios. Olha só. Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele vai ser o responsável pela formação de proteínas, e o liso, lipídios. Mas eles não vão possuir só a síntese, né? O papel de formar. Eles vão possuir o papel também de transportar aquilo que eles estão formando, né? Que eles estão produzindo, né? Que é uma verdadeira fábrica, né? De proteínas e de lipídios. O retículo endoplasmático liso, ele está presente em ambas as células, tá? Enquanto que o retículo endoplasmático rugoso, contendo ribossomos, é mais abundante em células animais. Isso quer dizer que ele também está presente nas vegetais, mas ele é mais abundante nas células animais, tá bom?
Então, tanto o liso quanto o rugoso, eles vão estar presentes nas células animais e nas células vegetais. Por que a professora faz a comparação dessas duas células? Porque dentro das ciências, elas são as mais complexas em termos de estrutura. Então, sempre que for possível, a gente vai comparar células animais e vegetais. E esse esquema didático que foi mostrado para vocês aí, né, com esse modelo de célula redondo, é a célula animal. A gente vai entender qual é a diferença de célula animal e vegetal ainda na nossa aula, tá bom? Existe uma outra estrutura chamada de complexo de Golgi. O complexo de Golgi também recebe o nome de complexo golgiense. Está relacionado com o nome, né, o sobrenome da pessoa que, pela primeira vez, aí detectou essa estrutura, né? Então, a organela recebe aí o nome dela, dessa pessoa. Ele tem a função de modificar, de empacotar e de distribuir as proteínas e os lipídios. Lembra das proteínas e lipídios? Eu acabei de falar para vocês que elas foram produzidas lá no retículo endoplasmático. E aí, depois de produzidas, elas precisam passar por um processo de modificação, né, para que elas passem para a próxima etapa do metabolismo e sejam aproveitadas. Então, função aqui principal, né, do retículo endoplasmático é modificar, né, empacotar e distribuir as proteínas e lipídios. O complexo de Golgi, ele está presente tanto nas células animais quanto vegetais. E ele tem uma aparência bem peculiar quando a gente está olhando a um microscópio, né, com uma lente de aumento bem grande, né, ele tem uma aparência bem peculiar, como se fossem bolsas achatadas. Isso mesmo, né? Sabe aquelas bolsas de compressa que a gente utiliza, ou saquinhos de compressa que você utiliza para fazer compressa tanto quente quanto fria? Então, se a gente fosse empilhar essas bolsinhas, né, a gente ia se deparar com uma estrutura muito parecida com o que a gente vê no microscópio, que é o complexo de Golgi, né, que são essas bolsinhas achatadas. Então, olha aí a função dele, que está diretamente relacionada com a função do retículo endoplasmático, né? O retículo endoplasmático produz, e o complexo de Golgi, ele pega, né, modifica, empacota e libera aí para a linha de produção, onde vai fazer parte de um outro metabolismo, tudo que o retículo endoplasmático está produzindo. Então, olha só como a célula vai funcionando à medida que a gente vai descobrindo como uma verdadeira fábrica, né, de reações químicas que nunca cessam, né? As nossas células nunca param. Mas nós temos uma estrutura bem interessante, né, peculiar e tão importante quanto as demais, que é chamada de mitocôndria. Então, as mitocôndrias que estão sendo aí mostradas para vocês no nosso esquema com tons de vermelho e amarelo, né? Elas possuem essa estrutura bem peculiar também, cada uma estrutura que é bem diferente. Então, é muito fácil da gente observar a diferença entre uma e outras quando a gente está aprendendo sobre as células. Então, as mitocôndrias, elas têm a função de produção de energia. Isso mesmo, elas têm a função de produção de energia, vão produzir energia, né? E essa energia é chamada de ATP, que na tradução da sigla se chama adenosina trifosfato, tá bom? Então, a adenosina trifosfato, ou ATP, né, ela vai ser usada em todos os processos metabólicos da célula. Tudo que a gente falou aqui requer reação química. E a reação química ela precisa de energia para funcionar. Então, a célula produz a sua própria energia através do processo de respiração celular. Então, a mitocôndria ela está presente tanto nas células animais quanto nas células vegetais também. E o processo de respiração celular, ele envolve basicamente, né, aí a participação da glicose mais o oxigênio, o O2, onde vai ser liberado aí CO2, isso mesmo, dióxido de carbono, tá? Vai ser liberado também água nesse processo metabólico, tá bom? E quando ocorre isso aí, né, ocorre também a produção do ATP, que vai ficar
desse lado aqui da nossa equação, né, do lado depois da seta. Então, essa aí é a reação mais resumida do metabolismo que nós chamamos de respiração celular, tá bom? Tão importante para os seres vivos, também é chamado de respiração celular, como eu acabei de falar para vocês. Todas as células vão fazer esse processo metabólico. Como eu falei para vocês, é importante a célula produzir a sua própria energia, porque ela vai ser usada em todas as outras atividades metabólicas. E quando a professora falar de metabolismo, ela está falando de reação química. Então, tudo isso aí funciona concomitante, né, e em perfeita harmonia, enquanto uma organela está produzindo, outra está empacotando. E de onde vem essa energia para fazer esse maquinário funcionar? Dessa terceira organela que eu mostrei para vocês, que é a mitocôndria. Olha só como tudo vai se encaixando para você entender que essa unidade, quando a gente chama unidade viva, né, a unidade da vida, é porque nela funciona muita coisa. Temos aí os lisossomos. Então, os lisossomos, eles são exclusivos das células animais. Até aqui eu apresentei para vocês estruturas que aparecem tanto na célula animal quanto na célula vegetal. Aqui estamos entrando no momento em que essa estrutura ela é exclusiva da célula animal, né? Eles são pequenas esferas, como vocês estão vendo aí, com uma coloração em tom de azul, né? Eles são levemente arredondados, né? Então ele tem um formato esférico. Sua função aí é de conter as enzimas digestivas, enzimas essas que são produzidas a partir de processos metabólicos também dentro da célula, né? E elas vão ser utilizadas para quebrar moléculas grandes, que nós chamamos de macromoléculas. Então, às vezes é necessário fazer uma reação química, onde que antes de começar a reação química, algumas moléculas precisam ser quebradas, porque elas são muito grandes para serem parte de um metabolismo. Então, o lisossomo ele vai fazer essa função. Antes dessa macromolécula entrar no processo metabólico, ela vai ser quebrada em uma molécula menor, né, e aí ela vai fazer parte do processo. Nesse caso aí, o processo principal do lisossomo é quebrar essa molécula, né, e fazer ela ser reutilizada em outro processo metabólico. Por isso que aí tem a palavra reciclagem, né, onde ela vai pegar essas moléculas grandes, oriundas de outro metabolismo, né, quebrar em partes menores para elas serem aproveitadas em outros processos metabólicos. Percebem o que está acontecendo com a célula? Ela consegue reciclar, né, os próprios restos metabólicos de outras reações para que eles possam ser aproveitados, né? Olha só que interessante, a célula ela é autossustentável, né? Ela consegue pegar um material, né, antes de descartar, de fato, né, ela vai conseguir transformar ele em outro material e daí passar por um processo metabólico, ou seja, ela consegue reaproveitar sem eliminar essa macromolécula. Quem faz esse papel aí é o lisossomo, tá bom? Mas tem outras estruturas que também fazem o processo de quebra, ele não é exclusivo do lisossomo. Mas também mostro para vocês uma outra estrutura interessante, né, que é o vacúolo. O vacúolo, embora seja mais presente, né, e com a presença assim bem representada nas células vegetais, ele não é exclusivo delas. Então, quando a gente está vendo aí uma célula vegetal no microscópio, a gente consegue ver estruturas bem definidas, né, como a parede celular, que não está aqui em destaque, a gente vai falar já dela, e a gente vê também uma estrutura bem definida que é o vacúolo. Né? O vacúolo que parece um bolsão, né? Ele pode ter diversos formatos, né? Ele vai lembrar muito uma bolsa contendo um líquido, quando você observa no microscópio, né? E a função dele são funções diversas, na verdade, né? Ele tem a função de armazenamento de água, por exemplo, né? Ele vai armazenar água, mas ele não armazena só água, ele também vai armazenar nutrientes. Nutrientes esses oriundos do processo metabólico das células. Ou seja, ele vai funcionar como um local
onde ele vai guardar aquilo que a célula produziu, né? Ele também vai armazenar pigmentos, né? Além de fornecer suporte para a estrutura da célula. De que forma? Quanto mais vacúolo presente na célula vegetal, por exemplo, maior vai ser a pressão dela. Então, essa pressão vai fazer com que, se não tivesse a estrutura chamada parede celular, faria com que a célula do tecido vegetal rompesse. Mas a célula vegetal ela não rompe por conta da parede celular e o vacúolo fica grande, né? Quanto maior, maior a pressão, e os dois mantêm esse turgor, né? Tanto a parede celular quanto a pressão do vacúolo dentro da célula. Esse turgor, né, essa rigidez, ela vai ser responsável, por exemplo, uma das responsáveis, na verdade, pelo processo de sustentação da planta que está presente tanto nas raízes quanto nos caules, né, tornando possível, junto com a lignina, que está presente na parede celular, né, aquela composição que é mais rígida, né? Por que a professora está falando isso, sobre essa composição da célula vegetal? Porque na célula animal, tomando como exemplo aí o corpo humano, nós temos um sistema que ele sustenta o nosso corpo, que é o esqueleto, né? Vai manter o teu corpo em pé, junto com os músculos e as articulações. Mas já pararam para pensar, né, se a planta fica em pé, plantas muito mais altas que um homem, por que elas ficam em pé? Por que elas conseguem se sustentar? Temos aí pela profundidade das raízes, que vai dar essa sustentação, e também pela composição do material das células vegetais, né? Uma dessas composições é o vacúolo e a outra é a parede celular, que vai tornar aí o tecido vegetal rígido o suficiente para manter aquela estrutura ereta, né, que a gente observa aí nas grandes árvores das nossas florestas, por exemplo. Olha só como uma coisa minúscula, vacúolo, né, tendeu para essa discussão aí da sustentação de uma planta. Para vocês verem como é importante estudar uma estrutura tão pequena que faz parte de uma unidade, né, que vai fazer parte da composição de uma célula vegetal, tá bom? Mas nós não temos só um vacúolo para mostrar para vocês, né? Nós temos os centríolos. Aí, para os centríolos, nós voltamos aí para aquela forma, né, aquele formato de célula animal, formato arredondado, para mostrar para vocês que o centríolo ele está presente com uma estrutura muito pequena, né, uma estrutura tão pequenininha, que ela só fica mais perceptível no processo de mitose ou meiose. Ou seja, na fase de divisão celular, essa estrutura ela vai ter prolongamentos, né, vai produzir filamentos, né, que vão auxiliar na divisão celular. Isso mesmo, vão auxiliar orientando o material genético para a região mediana ou região equatorial da célula, né? Lembre-se que a célula vegetal ela possui aí um formato esférico, e aí quando chega na fase da mitose, o material genético ele vai todo ser organizado na região mediana da célula, que a gente chama de região equatorial também, né? Só para a título de orientação. E esse material ele só vai ser organizado graças à presença dos centríolos, né, que vão organizar os cromossomos, que antes eram cromatina, agora são cromossomos. Eles vão ficar condensados e alinhados exatamente na região mediana da célula, e essa organização só é possível graças à presença dos centríolos. Então, esse processo também da formação dos filamentos, né, dos prolongamentos a partir dos centríolos, só é possível se observar nas células animais, porque essa estrutura aí ela vai estar presente nas células animais e não nas células vegetais. Lá nós vamos ter outras organelas que vão ajudar a organizar o material genético durante o processo de mitose, porque planta também faz mitose, é assim que planta cresce e se desenvolve, através de sucessivas divisões celulares. E, já que eu estou falando de planta, vamos falar de uma estrutura que é peculiar, né, exclusiva das plantas. Ela é o cloroplasto. Então, os cloroplastos eles são exclusivos das células vegetais, eles possuem uma função importantíssima, que é a realização da fotossíntese,
onde eles pegam a energia solar, né, e convertem ela em energia química. Então, diferente do que acontece na respiração celular que eu mostrei para vocês, onde nós temos aí a queima da glicose e mais do oxigênio para gerar aí ATP, no processo da fotossíntese é o inverso, né? Nós temos aí a utilização de água, a utilização de dióxido de carbono para gerar glicose, tá? E liberar oxigênio, vai ser um processo inverso. Mas nessa reação metabólica vai ser consumido bastante ATP, o mesmo ATP que foi produzido pela mitocôndria, porque não esqueçam, as células vegetais também possuem mitocôndria. Então elas vão fazer um processo inverso, né, dentro da fotossíntese, mas com o intuito de produzir o alimento da própria planta. Planta não tem boca, professora, realmente não tem sistema digestório também. Então, como é que ela vai se alimentar? Ela vai produzir o seu próprio alimento, graças à presença aí de pigmentos fotossintetizantes, né, chamados clorofilas, que estão dentro do cloroplasto, né? Por isso que essa estrutura aí, ela é exclusiva das células vegetais, né? Embora nós temos no reino animal algumas exceções, mas essas exceções é porque alguns animais englobam células vegetais e aderem a essa estrutura do cloroplasto ao seu metabolismo. Isso aí é um mecanismo de posse de uma estrutura que originalmente é vegetal. Isso aí é uma exceção, mas isso não quer dizer que o animal tem essa estrutura obrigatoriamente. Não, os animais não têm cloroplasto. Como eu falei para vocês, é exclusivo das células vegetais. Então, nós temos o citoplasma, né, com a sua função que é o espaço onde ocorrem todas essas reações metabólicas que eu falei para vocês. Ele vai preencher aí a célula, né? Está presente tanto nas células animais e vegetais. Nós temos a membrana plasmática que vai ser a estrutura que vai delimitar toda a célula, tanto a célula animal quanto a vegetal, né? E a função da membrana plasmática é controlar a membrana plasmática, que vai ser apresentada aí com essa coloração mais intensa, né, de vermelho, né? Ela vai controlar a entrada e a saída de substâncias da célula, além de proteger, né, e fornecer a sua estrutura. Ela vai estar presente, como eu falei para vocês, nas células animais e vegetais. Eu quero que vocês confiram aí a diferença básica quando a professora fala de célula eucarionte para célula procarionte. Essa estrutura aqui é só para mostrar para vocês que o núcleo celular ele está presente e bem definido na célula eucarionte. Essa é a principal diferença entre célula eucarionte e procarionte. Mas isso não quer dizer que a célula procarionte não tenha o seu material genético, ela também tem. Ela também vai ter DNA, mas ele não vai estar dentro do núcleo. E qual é a diferença básica entre célula animal e célula vegetal? Então, a célula animal aí, ela vai ter esse formato levemente arredondado, né? Ela vai ter estruturas exclusivas aí, presentes só nela, né? Como, por exemplo, o centríolo, tá bom? E a parede vegetal, ela vai ter estruturas exclusivas dela, como a parede celular, né? O vegetal, a célula vegetal, e também o cloroplasto, né? São as principais diferenças que eu posso citar aqui para vocês entre célula animal e vegetal. Uma curiosidade é que temos uma célula que pode ser vista a olho nu. Professora, a senhora falou que todas são vistas no microscópio, mas essa é uma exceção, gente. Do ponto de vista biológico, um ovo é uma célula diploide, que se forma após a fusão do núcleo, né, do óvulo e do núcleo do espermatozoide. Então, essa célula também é conhecida como ovo, célula ovo ou zigoto. Tá? No entanto, um ovo não fecundado de uma galinha contém apenas uma célula, né, que é o gameta feminino, que não é fecundado, e tem metade do material genético, né, que poderia formar o pintinho, nesse caso aí. Por isso, algumas fontes mencionam que a gema é uma célula, na verdade, funciona como uma célula quando ocorre o processo aí da reprodução, ou seja, da união desses dois gametas. E a maior célula vista aos olhos nus. Então é isso, gente.
O que é essa célula ovo ou zigoto, né? Lembrando aí que todos os indivíduos animais, eles têm esse processo que nós chamamos de reprodução sexuada, onde nós vamos ter a união de gametas masculino e feminino. Então, só para ilustrar, nós temos aí a união do óvulo, que ele é redondo, né, bem maior do que o espermatozoide. Isso aqui é só um esquema didático para mostrar para vocês. E nós temos aí o espermatozoide, e a união dos dois, como falei para vocês, vai formar a célula ovo ou zigoto, tá bom? Agora, eu peço a vocês atenção, só para a gente ver um formato bem peculiar, que é o formato da célula vegetal, né? Ela vai ter esse formato levemente poliédrico, né? Por conta da estrutura rígida da parede celular, onde ela contém amido e bastante lignina, né, na sua estrutura. Olha, observem aí a composição dela, onde nós temos em destaque aí o vacúolo, diferente do que acontece na célula animal, que ela vai ter já um formato arredondado, porque ela não vai ter a parede celular. E lembre-se, a célula animal não vai fazer fotossíntese, né? Então, ela vai ser alimentada por outros processos metabólicos e, geralmente, ela vai possuir esse formato mais arredondado, né? Mais cilíndrico, onde o núcleo está presente aí na parte mais central da célula. Só para vocês entenderem aí mais ou menos, né, no formato 3D, qual é o formato da célula presente tanto no organismo animal quanto no organismo vegetal. Então, todas essas organelas, elas trabalham juntos em perfeita harmonia, né, como uma verdadeira orquestra, para garantir o bom funcionamento da célula. E cada organela tem a sua função específica, como nós vimos, né? Mas todas contribuem para a vida da célula e, consequentemente, para a vida do ser vivo. Essa aí foi a nossa citologia, né? Mostrando, nossa aula de citologia, mostrando para vocês aí um pouquinho das organelas presentes tanto nas células animais quanto nas células vegetais. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima.